Sejam todos bem-vindos ao canal Nerd All Generations. Está chegando às telonas o filme Bailarina, um spin-off do universo da franquia John Wick. Por esse motivo, resolvemos trazer para vocês nosso dossiê da saga John Wick, contando a história dos filmes e algumas curiosidades dessa franquia. Mas antes de começarmos, peço a vocês para nos dar uma força se inscrevendo no canal, dando aquele like para fortalecer e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Para começarmos a falar dos filmes, primeiro vamos conhecer um pouco da origem do Sr. Wick. John nasceu nos Cafundós da Bielorrússia no período da extinta União Soviética no dia 2 de setembro de 1964. Seu nome de batismo era Yardan Yovanovitch, e ainda garoto teve sua família enviada para a cidade dos Pés Juntos por alguns vagabundos. Após esse evento, o amigo do seu pai, o Sr. Winston, que no futuro seria o gerente do Hotel Continental, se tornou seu mentor. Na minissérie em quadrinhos, John passou sua adolescência no município de Ensenada, no México, até ser recrutado pela máfia rústica Roma, que tem suas origens nos povos ciganos Romani na Rússia e Bielorrússia. John foi treinado pela cabeça da entidade conhecida como A Diretora, na sede do clubinho sediada na cidade de Nova York. Ali ele aprendeu artes marciais como jiu-jitsu brasileiro, jiu-jitsu japonês, judô, kali, krav maga e sambo. Se ele tivesse tentado uma carreira no UFC, teria ficado milionário. Além disso, ele fez pós-graduação nos seguintes cursos: manuseio, manutenção e utilização de pau de fogo para finalização alheia, uso de utensílios afiados com borda cortante para quietação de terceiros com possível cessação de batimentos cardíacos, direção perigosa com dolo a outrem ou a propriedades, pós-graduação em entradas não autorizadas em locais como entidades, reuniões, aniversários, clubes, bares, festas, escritórios de contabilidade, residências e afins. Escapologia utilizando o método Houdini com especialização em algemas, camisas de força, gaiolas, caixões, quedas de prédio, edificações e chamas, sogras chatas e esposas com TPM. Com esse currículo, John se tornou o maior passador de cerol fino do sindicato do crime russo e ganhou a alcunha de Baba Yaga, ou se preferir, bicho-papão. John passou anos ripando a vagabundagem até que achou sua outra metade da laranja que viria a se tornar sua esposa, Ellen. Querendo curtir o restante da vida com Ellen, ele resolve largar o estresse do trabalho e vai até o seu chefe, que é o manda-chuva de um grupo da máfia russa. Ele tenta pedir abaixo na sua carteira de trabalho para dar entrada na sua aposentadoria. Mas o chefão alega que seu contrato é vitalício, mas aceita liberar ele contando que ele cumpra uma missão impossível. E ao invés de chamar o Tom Cruise para dar uma força, foi pedir ajuda ao chefe da máfia Camorra, Santino D'Antônio, que dá aquela força pro John, que fica preso com uma promissória com o cara. E no segundo filme vamos ver esse corno aí cobrar a dívida só para futricar a vida do John de novo. Esses são os eventos que aconteceram antes do primeiro filme da franquia. John Wick foi criado pelo roteirista e produtor Derek Kolstad, que escreveu o roteiro depois de uma maratona vendo filmes de ação como Predador, Aliens o Resgate e Duro de Matar. O cara jogou tudo isso no liquidificador e surgiu o roteiro para John Wick de volta ao jogo. Ele vendeu a ideia para o produtor Basil Iwanick, dono da produtora Thunder Road Films, que já tinha trabalhado para grandes estúdios como a Warner. A produtora chamou Keanu Reeves para viver John Wick, e depois de ler o roteiro ele gostou e viu o potencial e aceitou um cachê de aproximadamente $2 milhões para realizar o trabalho. Aí você pode pensar, caramba, pagaram para ele a maior merreca. Quero lembrá-los que Reeves estava vindo de uma maré de filmes ruins que deram prejuízo como A Vida Íntima de Pipa ali de 2009, A Ocasião Faz o Ladrão de 2011, O Homem do Tai Chi de 2013 e A Catástrofe 47 Ronins também de 2013. E esse aqui, meus caros, poderia ter afundado de vez a carreira do Keanu. Para vocês terem uma ideia, o orçamento de 47 Ronins foi $175 milhões e arrecadou no mundo 151 milhões. Além de ter dado o maior prejuízo para o estúdio, ainda foi massacrado pela crítica e público, como você pode ver aqui no Rotten Tomatoes. Então o cachê de $2 milhões tem um porquê. Porém, Keanu teve voz no projeto, chamou Chad Stahelski e David Leitch, que trabalharam com ele na trilogia Matrix. Eles foram dublês e ainda coreografaram algumas cenas de porradaria na trilogia. Sabendo do potencial dos dois, Keanu fez logo para eles dirigir o filme e os caras da noite pro dia viraram diretor e produtor do filme. Ou seja, pegaram dois caras bons de cenas de porradaria para dirigir um filme que o que mais tem é tiro, porrada e bomba. Escolha certeira. As gravações começaram em 1º de outubro de 2013 e se estenderam por 81 dias. E meus amigos, foram 81 dias de perrengue. O produtor Basil Iwanick resolveu bancar essa produção sem nenhum estúdio grande por trás para cobrir os custos. O cara só arrumou patrocinador mais duro do que ele. O dinheiro não chegava na produção e a dupla de diretores tinha que refazer ou cortar as cenas para diminuir os custos da produção. O cara estava catando esmola de tudo quanto era lado. A falta de din-din atrasou as filmagens em 2 semanas. E Keanu Reeves, com seu coração de ouro, colocou o dinheiro do próprio bolso na produção e alguns atores aceitaram reduzir o seu cachê para preservar o andamento do filme, cara. Na pós-produção, tanto Chad Stahelski quanto David Leitch não tinham experiência de sentar em uma sala de edição e picotar o filme. E não havia um trocado sequer para fazer uma refilmagem caso fosse necessário. Então, com a ajuda de uma editora e algumas dicas do diretor James Mangold, que tinha trabalhado com eles no filme Wolverine Imortal de 2013, conseguiram um corte final com 101 minutos. Beleza, o filme pronto, então era agora só lançar no cinema, certo? Errado!
Mesmo com o filme finalizado e pronto para lançamento, a produtora não tinha uma distribuidora para lançar o filme e bancar o marketing. Mesmo exibindo o filme para possíveis distribuidores, todos eles correram. E eu até entendo os motivos. Um astro que vem amargando fracassos seguidos nos cinemas e com seu apelo embaixo. Uma produtora que largou os grandes estúdios para tentar nadar com as próprias pernas, mas com passos de bêbado. Dois diretores que nunca tinham rodado um filme na vida e que eram vistos apenas como coordenadores de dublês. Cara, até eu teria corrido disso. E quando parecia que tudo estava indo pro ralo, eis que aparece a Lionsgate Filmes como a única querendo encarar a empreitada, mas que já mandou na cara da produtora que ela só ia ver dinheiro depois do lançamento do filme. Só que a Lionsgate mandou um marketing show de bola aqui. Criaram um trailer instigante que chamou a atenção do público e que rendeu comentários positivos a rodo. Fizeram as exibições do filme no Festival de Cinema de Austin e no Fantastic Fest. A demanda no Fantastic Fest foi tão grande que tiveram que fazer mais 2 sessões. Vendo que o negócio ia dar bom, resolveram exibir sessões exclusivas grátis em 42 cinemas americanos, o que rendeu uma repercussão positiva sobre o filme. Colocaram o filme para ser exibido em sessões com telas IMAX, que isso era feito por filmes de grandes produções. Isso alavancou ainda mais o status do filme, atraindo com isso mais público. E cara, olha só isso aqui. Uma semana antes, quem comprasse ingresso online pela Fandango ganhava uma cópia grátis do jogo Payday 2, tendo o John como personagem jogável. O que posso dizer sobre isso? E no dia 13 de outubro de 2014, John Wick estreia nos cinemas. E já no seu final de semana arrecada 14 milhões e 400 mil dólares. Nas bilheterias americanas e canadenses ele arrecadou 43 milhões de dólares. E na arrecadação mundial dobrou esse valor como um total de 86 milhões de doletas. Isso sem contar que faturou uma fortuna em DVD, Blu-ray e streaming. Nada mal para uma produção que começou com um orçamento super enxugado de 20 milhões de dólares. E meus amigos, se Chad Stahelski e David Leitch conseguiram fazer um filme desse com 20 milhões de dólares, imagine se tivesse dobrado essa quantia. Quando vemos o filme em sequência de porradaria com quase zero de corte de câmera, já dá pra saber que a sobra caiu nas mãos das pessoas certas. E nas sequências foi aprimorado mais ainda, graças ao orçamento que aumentou substancialmente nessa saga. E isso nós vamos ver agora. John Wick, de volta ao jogo. O filme começa com o John estacionando o carro igual a minha esposa e descendo dele gotejando calda de groselha por todos os lados. Ele puxa o Motorola do bolso para ver o vídeo que fez com a sua digníssima, para em seguida apagar como se tivesse tomado 3 litros de corote. E do nada vemos ele acordando do seu berço, relembrando os momentos que passou com a sua primeira dama. Ele chega no cemitério para o enterro e no final da cerimônia encontra com o Marcão, que foi seu instrutor de pipoco, mas que passou ali só para dar um oi. Oi, meu chapa. À noite em casa ele recebe uma encomenda e descobre que a digníssima deixou uma totozinha de lembrança e transforma ele em pai de pet. De manhã ele sai para comprar ração para a doguinha e na hora de abastecer o poçante aparece um pau noco cheio de marra querendo comprar o carro. Os dois trocam elogios e ele vaza dali. Naquela noite John acorda porque a doguinha estava inquieta e quando ele chega na sala é recebido pelo Tri Ternura, que faz uma massagem sem final feliz pra ele. E finaliza a coitada da Pet, pra em seguida roubar a caranga do John. Cara, essa cena deu ódio até em mim. Os vagabundos que roubaram a carreta chegam a ter uma revenda de automóveis não autorizada, se é que me entendem. Só para descobrir depois de uma bifa do gerente do local que o passador de totó foi mexer com quem não devia. John chega na oficina e sem precisar apertar os bagos de ninguém já recebe toda a planta do que está acontecendo do gerente que canta igual a canário. É, quem tem butico tem medo. John pede uma carroça emprestada e sai dali igual o The Flash. O gerente recebe a ligação do pai do molecote que foi chorar nas pernas dele para reclamar que apanhou do coleguinha. E o gerente explica o que aconteceu pro paizinho. E só de olhar a cara dele deu para perceber aquela sensação de vermelha news. Isso é uma expressão em francês, que eu acho que você já sabe do que se trata. O molecote chega até o pai para pedir a benção e é benzido na boca do estômago. Depois que o molecote chama Aretusa, o pai vai explicando a ele o tamanho das fezes que ele fez, enquanto vemos o John indo buscando no porão da casa as suas ferramentas de trabalho. Papai fala pro bebezão que John já tinha trabalhado para a família, mas quis se aposentar e pular fora para curtir a vida com a primeira dama. Mas teve que fazer um último trabalho pro papai. Trabalho esse que nem o papai acreditou que ele conseguiria fazer. E agora que o boizinho sabe que até o capiroto tem medo do John, já fica ciente que vai entrar em breve na dieta do capim, mas só vai comer as raízes. O Wick se prepara para receber visitas e quando a galera chega na sua casa é recebida com uma salva de pipocos. Cara, as cenas de pipoca e porradaria aqui são boas. Quando ele acaba de mandar de arrasta pra cima os convidados, John chama uma empresa de limpeza residencial para dar aquela faxina na casa depois do boom da Lelê. O papai, vendo que deu ruim a ideia, bota um prêmio de 2 milhões de doletas pela cabeça do John. O cara fica num desespero tão grande que chama até o Marcão, amigo do John, para passar ele. E o Marcão, sem perder tempo, vai preparando seu repertório. John chega no Hotel Continental, que segundo as regras da Irmandade é terreno neutro, só para encontrar um Winston. Um velho passa que é o gerente do local para ver se consegue informações. E não é que consegue? Ele vai parar o inferninho onde o filhinho do papai tá enchendo o pote com as primas e começa o serofino. O pau quebra e na hora que John ia finalizar o bebezão, atrapalhado pelo jagunço cheio de trembolona que vira lena com algumas caroçadas. O bebezão vaza de toalha e com o amendoim todo molhado no meio da multidão, com o John indo atrás no meio de um canavial de gente e utilizando um pau de fogo como facão para abrir caminho. O bebezão consegue fugir enquanto o John toma uma surra do agente Johnson de Matrix Reloaded. Ele volta para o hotel remendar a lataria e quem aparece para dar os pontos é o chaveiro também de Matrix Reloaded. Porra, só faltou trocar o cara da recepção pelo Morfeu. Funilaria e pintura feita e John vai tirar uma soneca. Mas na hora que uma colega de ofício chega pra zerar ele, o Marcão dá um pipoco no travesseiro pra ele acordar e reagir antes de Americanas. E mesmo sabendo que vai responder pela Maria da Penha, ele desce o sarrafo na amiguinha.
que depois que cospe onde o bebezão tá se escondendo é colocada pra dormir. Ele chega a uma igreja e na hora que o padre vai falar amém já leva uma caroçada e o John bota os outros pra fazer uma visita a Jesus. Ele encontra a sala do din-din do papai e torra a grana do velho literalmente. Essa cena aqui foi chupinhada pelo filme Anônimo de 2021, que por coincidência é o do mesmo roteirista desse filme aqui. Ou seja, o cara chupinhou ele mesmo. Aí eu me pergunto, será que isso pode ser considerado como plágio? Se alguém souber a resposta, deixa aí nos comentários, por favor. O pai chega no local e fica fulo porque ficou sem grana pra pagar a internet e não vai ver Netflix. John chega largando o prego na jagunçada, mas dá mole e vira estatística de trânsito só pra acordar preso em uma cadeira sendo massageado pelo papai. O jagunço começa a fazer um carinho nele, mas nessa hora é salvo pela segunda vez pelo Marcão. Espero que quando ele fizer um churrasco chame o Marcão. Esse cara deve ter feito curso de anjo da guarda, meu. John passa o agente Johnson e vai atrás do papai, que depois de perder o motorista e ficar de frente a uma 12, dá com a língua nos dentes e passa a guarda do bebezão para o John, que já vai atrás do bebê para fazer ele ninar. John chega em um galpão e achando que é dia de Cosme e Damião, começa a distribuição de bala para todos ali até achar o bebezão e dá para ele um choquito cheio de flocos crocantes. Missão cumprida, John se despede do hotel e antes de vazar vai bater um papo com o Marcão. Só que a amiguinha do hotel vê tudo e dá uma de X9 pro papai que vai visitar o Marcos. E ele recebe uma harmonização facial de brinde para logo em seguida virar lenda. O papai liga para o John e explica que não precisa mais mandar cartão de Natal pro Marcos. John fica bolado e vai atrás do papai. Já a X9 é expulsa do clubinho por quebrar as regras. John acha o papai e já chega pensando que está jogando GTA, porrando e atirando em todo mundo. Papai sai na mão com o John que leva uma espetada, que em seguida retribui a gentileza pro velho safado. Voltamos para a cena do começo do filme, onde o John ainda está vivo e vai se remendar em uma clínica veterinária, onde ele consegue uma totozinha. E ele sai passeando noite afora com ela. Fim. E com o sucesso desse primeiro filme, os produtores e a Lionsgate correram para aproveitar o hype e 2 anos depois estreia John Wick, capítulo 2. Aqui já começa uma perseguição onde o John está no seu poçante atrás de um motoqueiro, até dar uma encostadinha de leve no cara que faz ele beijar o asfalto. John dá uma revista no animal, cata um souvenir de recordação e sai vazado sem fazer o brate. Corta para uma cooperativa de táxi bem suspeita que deve estar lucrando horrores pela quantidade de din-din que eles tiram das malas. O presidente da cooperativa é o irmão do papai do primeiro filme que o John passou junto com o filho. O cara tá de anel trancado porque o John está atrás do seu carro que levaram no primeiro filme. E adivinha com quem está o carango? John chega na garagem da cooperativa já encaminhando uma galera para Santa Casa. Ele acha o seu xodó e se manda dali, mas com uma penca de jagunço atrás. Corre daqui, corre de lá, o pau canta e John chega até o presidente que vai ter que comprar uma cadeira nova porque essa já deve estar toda cagada. E pra minha surpresa de todos, John pede paz. Depois dessa, você vai começar a frequentar a igreja porque descobriu que milagres existem. No dia seguinte, John chega em casa com seu carro que, pelo estado que ele ficou, só vai servir com peso de papel. Ele chama o gerente da revenda não autorizada do primeiro filme que pega o peso de papel para levar pra funilaria. E espero que o John ainda tenha 2 rins porque ele vai ter que vender um para poder pagar esse conserto. E finalmente ele resolve pendurar chuteiras de vez e viver feliz comprando ração pro novo doguinho. E ele enterra de novo os instrumentos de trabalho utilizando o que aprendeu quando foi servente de obra no México. Assim que ele concreta o chão, a campainha toca. E quando ele atende a porta, dá de cara com o corno do Santino, que de Santinho não tem nada. O cara veio cobrar a promissória querendo que o John faça um serviço pra ele. John manda um devo, não nego, pago quando eu puder, e Santino vai embora só pra fazer uma fogueira de São João utilizando como lenha a casa do John, que vê o seu palácio virar cinzas. Bom, pelo menos dessa vez o doguinho escapou. Ele e o doguinho caminham a madrugada toda até chegar no Continental que está de fachada nova. O Insto dá uma chamada novo do John que fala pra ele pagar a promissória, senão vai virar lenda. Ele vai até o Santino do pau oco descobrir qual é o serviço. Ele precisa arrastar pra cima a irmã do Santino pra ele ficar no comando da empresa, se é que vocês me entendem. Ele despenca para a Itália e depois se hospedar começa a fazer compras. Vai na alfataria fazer um terno sob medida com tecido à prova de pipoco, dá uma passada na loja de ferragens comprar instrumentos de trabalho com martelo, marreta e alicate, visita um engenheiro e consegue uma planta baixa do local para ele e aproveita um chaveiro para fazer algumas copas de chave para ele. À noite, malandramente, ele entra pelos túneis de umas ruínas para chegar na surdina no local onde a irmã do Santino está. E em uma festa que mais parece uma rave de rico, a irmã do Santino aparece com seu jagunço particular. Ela vai retocar a maquiagem em um aposento e dispensa o jagunço. E nessa hora o John se apresenta para ripar a perua. Mas ela diz que se você quer algo bem feito, faça você mesmo e então passa a foice nas manetes para esperar o Zé Maria chegar. Só que o John, para ter certeza que ela não vai voltar da viagem, dá uma caroçada de leve no quengo dela para em seguida cair fora. Na saída ele dá de cara com o jagunço da perua que dá um oi para ele e já manda umas caroçadas. John corre no meio da plateia de noiados passando qualquer milhete que fica na frente dele e volta pros túneis. Enquanto isso, o jagunço encontra o presunto da perua boiando e fica pistola. Sei não, hein? Acho que esse aí tava beliscando a patroa, hein? Nos túneis, John encontra a mudinha segurança do Santino, que dá uma de trair e manda a galera atrás dele. O pipoco come solto e John vai colocando um pra sentar no colo do capiroto. O jeito que Keanu Reeves recarrega as fermentas aqui é do baralho. Parece até que o cara nasceu pra isso. E vai ter gente aí falando que o terno do cara não ia aguentar tanto pipoco. Então dá uma olhada nesse vídeo do canal Rex Smith que você vai se divertir um pouco. Quando o John acaba de reunir a galera pra conhecer São Pedro, ele vai pra rua. E lembre-se, crianças, sempre andem na calçada. Caso contrário, vão entrar para as estatísticas de trânsito desse jeito aqui. E olha só quem levantou o John, o jagunço papador de patroa.
Acho que ele tá pistola com o John por ter acabado com a boquinha dele. Depois de uma coreografia de porradaria melhor que no primeiro filme da franquia, os dois vazam pela vidraça do Continental italiano e tomam um puxão de orelha. Com medo de perder a carteirinha de sócio, eles vão pro bar dividir uma dose de corote. Nada como um passador de cerol raiz. Se fossem Nutella, tinham ido reclamar com a mamãe que o coleguinha queria arrastar ele pra cima. Mas o jagunço avisa que ela tem forte com ele e vai pra casa. E adivinha quem estava escutando a conversa deles? A mudinha. Essa aí pode até não falar, mas escuta que é uma maravilha. Esse aqui é o diálogo silencioso mais fora do filme. Ela diz: "Nos vemos em breve, John." E ele responde: "Não se eu tiver primeiro." Olha a carinha de butico trancado dela. Impagável isso aqui. O Santino bate um fio pro John pra pedir desculpas por querer passar o cerol nele porque ripou a irmã. Deixa eu entender essa parte do roteiro aqui. O cara pede pro John ripar a irmã e depois ele quer ripar o John por ter ripado ela, sendo que quem mandou ripar foi ele e agora o John tá pistola e quer ripar o Santino. É tanta ripa que dá até pra fazer a tampa do caixão de ser arrombado. John desliga o telefone na cara do Santino e eu fico imaginando a fedentina que está na sala desse animal agora, porque com certeza o Bilal deve ter escorrido pelas pernas dele. Antes de trocar as calças, o cagado aí liga pro sindicato dos passadores de cerol colocando a cabeça do John a prêmio. Enquanto o John caminha solto de serelepe nas ruas da cidade, os colegas de profissão começam a receber um monte de SMS com a frase "Ripou ganhou 7 milhões. Se fosse comigo, na hora eu ia achar que é um golpe. John encara um lutador de sumô, uma loura violinista de metrô, uns jagunços aleatórios e ripa todos eles. Mas começa a vazar calda de groselha pela pança depois que a loura coçou o dedo nele. E no meio da multidão ele encontra o papador de patroa. Os dois vão para a estação do metrô e começam a trocar pipoco na surdina. Os dois entram no trem do metrô e parece que ninguém repara na cara do John. Dá a impressão que ele esfregou a cara em um muro de chapisco e ninguém pergunta se ele está bem, cara. Os dois puxam as lâminas e saem no tapa. E o engraçado é que ainda tem gente sentada olhando sem sequer sair do lugar. John enfia a lâmina no peito do jagunço e já avisa que se tirar dali vai encontrar a patroa na cidade dos pés juntos. John sai do trem e dá de cara com dois funcionários da limpeza. Esse é o Matt, e eu aposto que o nome do outro deve ser Bala. Matt e Bala vai pra cima do John, que corre e dá uma esmola gorda pro mendigo, que fica tão satisfeito que mete Bala no Matt e Bala, pra ajudar o John. O sem-teto leva ele pra conhecer o chefe da máfia dos mendigos e... Morpheus? Agora só falta a Trinity e o Sr. Smith aparecer nessa saga aí. John consegue convencer o Morpheus a ajudar explicando que o Santino vai assumir a presidência no lugar da irmã e vai eliminar a concorrência. Ou seja, ele. John pede um pau de fogo emprestado e o Morpheus dá pra ele um com apenas 7 pipocos, dizendo que é referente ao prêmio de 7 milhões pela cabeça do John. Porra, 1 milha por um pipoco? Esse cartucho é feito de quê? Uru, vibrânio, adamantio? Vai ser caro assim no Brasil? O sem-teto que ajudou o John serve de guia turístico e leva ele até o Santino, que está no meio de uma recepção quando chega o John. Depois de trocarem olhares, John perde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhões. Agora que o John está mais liso que gengiva de banguela, começa a tomar as ferramentas do jagunço e vai atrás do Santino distribuindo caroçada à torta e direita. Santino fica esperando o John em uma sala de espelho chupinhada do filme Operação Dragão, estrelada por Bruce Lee em 1973. Ele tenta acertar Santino, mas erra e o corno sai correndo. Nessa hora chega a mudinha e a tropa de jagunço com sangue nos olhos. John passa o jagunço enquanto a mudinha arrasta o Santino para fora dali e volta para encarar o John, que dá de cara com ela e desce a mão na mudinha que não solta um ai sequer. Essa literalmente apanhou calada. Vou torcer para não ser cancelado. Qualquer dia desse, essa minha quinta série vai me dar dor de cabeça. John dá uma espetada na caixa de catarro da mudinha, deixando ela com o popote sentado no chão e vai correndo atrás do Santino, que, como um bom Mauricinho, viu que o negócio apertou e correu até as dependências do Continental, que, pelas regras, ninguém pode ripar ninguém lá dentro. John chega para encontrar com o arrombado, que vai tirar onda com a cara dele. E ele retribui mandando o Santino sentar no colo do capiroto. John pega o doguinho e volta para o que sobrou da sua casa, mas recebe a visita do recepcionista do Continental, que o leva para encontrar o Winston em uma praça. O John pergunta o que vai rolar e o Winston avisa que a alta cúpula dobrou o prêmio do Santino e transformou o contrato em internacional. Ou seja, a cabeça do John agora vale 14 milhões para qualquer lugar do mundo que ele estiver, vai ter alguém para passar o cerol. E além disso, o John perdeu a carteirinha de sócio do clubinho. O Winston fala que John só está vivo porque ele pediu, e nessa hora todos voltam para no lugar. Pombas, 99% da população desse lugar deve ser do sindicato. O Winston diz que ele só tem 1 hora de dianteira. E o John já vai avisando que vai passar o cerol fininho em qualquer um que tentar botar ele para dormir sem sono. O Winston, para dar uma força, dá uma promissória pro John caso ele precise. A cabeça do John vai pro prego e começa a disparar de SMS tocando no celular de geral enquanto o John foge com o doguinho. Fim. Como eu disse antes, o orçamento do primeiro filme foi a merreca de 20 milhões, mas devido ao sucesso dobraram o valor aqui. E com 40 milhões investidos, esse filme mais do que duplicou em qualidade, tanto em estética como de direção. Esse valor permitiu ao diretor Chad Stahelski fazer aquilo que ele não pôde no primeiro filme, como tempo para melhorar as coreografias, cenários mais refinados, locações melhores e mais bem aproveitadas e um desenvolvimento dos personagens muito melhor. Até o roteiro melhorou bastante em relação ao primeiro, que foi escrito a toque de caixa. Nesse, Derek Kolstad teve mais tempo e ajuda para desenvolver a ideia do roteiro. David Leitch não ajudou na direção desse filme, mas ele teve sua participação como produtor com a sua empresa 87 Live Entertainment. E tudo isso refletiu as bilheterias com um faturamento de 174 milhões e 300 mil dólares. Mega sucesso comparado ao valor de investimento.
E com esse sucesso, 2 anos depois é lançado sua sequência, John Wick 3, Parabellum. Esse terceiro filme da franquia estreou em maio de 2019 e conta novamente com a direção de Chad Stahelski e do criador e roteirista Derek Kolstad. Porém, com uma ajuda no roteiro de Chris Collins, que é roteirista, editor e produtor, e que trabalhou nas séries para a TV A Família Soprano, A Escuta e Filhos da Anarquia. Também temos o roteirista Shay Hatten, que trabalhou como roteirista em Army of the Dead, Exército de Ladrões e dos famigerados filmes Ruim que Dói, Rebel Moon Parte 1 e 2. O filme já começa diretamente do final do segundo filme, com John correndo pelas ruas de Nova York com seu pet, faltando apenas alguns minutos para começar a caçar por todos os passadores de cerol da cidade. Ele pede um táxi para chegar no Continental, mas o carro não anda nem 10 metros e já pega o maior engarrafamento. O John pede para o motorista deixar o Totó no hotel e sai do amarelinho e vai correndo para a biblioteca. Lá ele pede à bibliotecária o livro de receitas da Palmirinha. Quando ele acha o livro e abre, encontra a foto da Digníssima, as moedas de ouro do Jack Sparrow, um terço de Nossa Senhora e uma medalha de São Judas Tadeu. E nessa hora ele recebe a visita do mordomo tropeço da família Adas, doido para botar os 14 milhões de doletas que estão pagando pelo Sr. Wick no bolso. Mas ele dá uma de dica e vigarista e não respeita a bandeira de largada. Para quem não sabe, isso é Boban Marjanovic, jogador de basquete profissional com 2,24 metros de altura, enquanto Keanu Reeves só tem 1,86 m. E dá pra ver essa diferença em truques de câmeras quando os dois saem na mão. John dá mole e leva uma espetada para ver se a paleta já está assada e em seguida o tropeço tem os ovos quebrados para fazer um senhor omelete. John bota o tropeço para provar a receita só para ser finalizada na sequência. John vê que tem que correr pro estaleiro fazer uns remendos porque está vazando groselha a rodo. E corre pro consultório do Dr. Chapatin, que tem que remendar o John, mas o tempo acaba e John tem que finalizar o serviço ele mesmo. Dr. Chapatin, em vez de ficar de boca calada, ele fala pro John onde é que está o frasco de Tadala. Como ele viu que cagou no pau, pede pro John dar 2 caroçadas nele antes de ir embora para deschavar o vacilo. E agora o John tem que correr porque o prêmio já tá valendo e a galera vai toda atrás. Ele entra em uma sala que parece um museu de tanto pau de fogo velho que tem ali. E na hora que não consegue carregar uma ferramenta da época do Ronca, ele desmonta ela e remonta utilizando outras peças, perdendo o maior tempo só para dar uma única caroçada. O que pra mim não faz o maior sentido. Ele sai na mão com outros jagunços e pelo que eu vi arremessando lâminas aqui, ele pode arrumar um emprego em qualquer circo por aí. Ele zera a vida da galera e pega a pista para ir parar em um estábulo com outra tropa vindo atrás, onde consegue a ajuda do Alazão para arrancar alguns dentes da vagabundagem. John segue até o teatro para encontrar com a diretora, uma das chefes da máfia rústica Roma da qual ele faz parte. Carai, dá pra ver que o tempo judiou da Angélica Houston. Ela já foi modelo, interpretou a Mortícia nos filmes da família Addams e já foi uma das mulheres mais gatas do cinema. Já hoje ela poderia fazer a continuação do filme Convenção das Bruxas de 1990, com a vantagem de não precisar aplicar maquiagem. John devolve a carteirinha de sócio do clubinho em troca de arrumar uma carona para vazar dali, e finaliza selando o acordo sendo marcado como gado. Enquanto isso, aparece uma juíza da alta cúpula no Continental para dar o aviso prévio de 7 dias do Winston e do Morpheus. John desembarca no Marrocos para rever a amiga Tempestade dos X-Men, que já dá as boas-vindas com uma caroçada nele. Ai papai, Halle Berry linda como sempre. John pede ajuda para encontrar um dos cabeças da organização, mas a Tempestade não quer porque agora é gerente do Continental filial Casablanca. Ele esfrega uma promissória na cara dela de quando ajudou a esconder a filha da Tempestade da máfia. E ela, boladona, aceita ajudar o John por livre e espontânea pressão. E em Nova York, a juíza vai agitar sushi e aproveita para contratar os serviços de eliminação da birosca do Careca. O tobogã de piolho leva sua turminha pro teatro, ripando todos para encontrar a juíza que manda ele dar uma furadinha de leve nas patas da diretora por ajudar o Baba Yaga. John e Tempestade se encontram com um dos cupinchas da alta cúpula, que diz pro John ir para o deserto e contar com a sorte de ser encontrado pelo manda-chuva. Na hora deles irem embora, o cupincha quer o totó da Tempestade. Ela diz não e o vagabundo dá uma caroçada no bichinho. Tempestade fica fula, entra no modo samurai e começa a largar o prego em todos com a ajuda do John. Até os totóis entram na farra. A Tempestade aqui tá o catiço. Halle Berry mandou benzão na personagem. Pra mim, essa é uma das melhores sequências de porradaria da franquia. Tempestade deixa o John no deserto para ver se ele consegue encontrar o manda-chuva, mas ele não aguenta o clima de montanha e apaga. Na sede dos mendigos em Nova York, a galera do sushi passa o rodo em geral e a juíza manda o Careca dar um salve no Morpheus. E no meio do deserto, o John acorda em uma tenda de cara com o Big Boss da organização, que já sabe de tudo e avisa ao John que para continuar vivo ele vai ter que dar o anel e depois ripar o Winston. Então ele corta fora o seu vizinho e dá aliança pro Big Boss. Aposto que teve alguma mente suja aí pensando em outra coisa, hein? John chega em Nova York e é recebido pelo tobogã de piolho e seus asseclas do metrô. O Careca se apresenta e John mostra seu cartão de visita, fazendo uma traqueostominha dos capangas e vazando na manha do gato, para em seguida roubar uma das motos dos capangas e pegar o rumo para o Continental. O Careca e a gangue vai atrás só para os capangas virarem asfalto em uma das melhores perseguições de moto que eu já vi no cinema. John e o Pocatelha vão de lona com as motos, mas o John consegue chegar no Continental e fica livre de tomar uma caroçada do Careca. John encontra o Winston que não quer perder o cargo de gerente, mas o Baba Yaga já está de saco cheio e não quer passar o cerol nele. A juíza chega e vê os dois ainda respirando, então manda cancelar o alvará de funcionamento do hotel que é fechado. Winston leva o John
John e o concierge até a oficina pegar as ferramentas e depois que estão todos prontos vão pro salão do hotel dar as boas-vindas pra vagabundagem. John senta o dedo nos caras, mas descobre que estão usando farda à prova de pipoco. Eles voltam pra oficina onde pegam o maquinário pesado e retornam pro salão pra se divertirem. As cenas aqui, apesar de serem rodadas na penumbra, ainda são muito boas. Vendo que o chicote mudou de mão, a juíza liga pro Winston que desliga na cara da bandida. John chega no salão de cristal e é recebido por dois jagunços que transformam ele em um elefante em uma loja de porcelana, porque botam ele pra quebrar tudo. Esses dois viram lenda e John encara mais dois jaguncinhos que são fãs dele. Acho que por isso ele deixou esses dois aí respirando. O carequinha esperou a vez dele chegar e lá vamos nós para mais uma rodada de porradaria. Nesse meio tempo, a juíza volta a ligar pro Winston, que agora está por cima da carne seca e vai propor um acordo. De volta ao pau quebrando, o Polcatilha tá dando trabalho, mas o John não demora muito para encerrar a fatura e manda ele pra vala. John chega no terraço do hotel e encontra o Winston em altos papos com a juíza. Ele firmou voltar como gerente do Continental, mas sem o John como hóspede. Então Winston manda uma caroçada no John que cai do prédio parecendo uma bola de pinball até beijar o asfalto. Acordo firmado e a juíza vai ver o que sobrou do John, mas não acha o presunto. E volta para avisar o Winston que deu ruim. Corta para os mendigos que sobraram carregando o John até o Morpheus que está vivo, mas todo remendado. Depois de zoar o John por só conseguir contar até 9, ele pergunta ao Baba Yaga se ele está com groselha nos olhos. E o John responde que sim. Fim. Aqui o roteiro melhorou e as cenas de porradaria ficaram muito boas. Dá pra ver que o Chad Stahelski está amadurecendo muito bem como diretor, lembrando que esse aí foi o terceiro filme em sua carreira como diretor. E com um orçamento de 75 milhões de dólares, o filme conseguiu arrecadar no mundo 328 milhões. E com uma aceitação no Rotten Tomatoes muito positiva, tanto pela crítica quanto pelo público. E o que esperar disso se não uma sequência? Então vamos ao review de John Wick, capítulo 4, Baba Yaga. John aparece em um deserto em cima de um cavalo, largando o prego enquanto persegue três caras que acabam virando comida de urubu. Ele chega até um ancião sentado no meio do nada para pedir o anel que ele perdeu no terceiro filme e conseguir a sua liberdade. O cara fala que o anel rodou junto com o ancião anterior e que ele não pode fazer nada. E o John agradece dando uma caroçada no infeliz. Vamos para o Hotel Continental, onde Winston recebe a visita de um mensageiro da cúpula, avisando que ele cagou no pau pela última vez e tem 1 hora para encontrar com o responsável por isso. Winston, de caneco trancado, vai junto com o concierge até o cara e conhece o Marquês de Bitmu. Ele tira o cargo de gerente do Winston, explode o Continental e ainda passa o cerol no concierge. Provavelmente para não pagar a rescisão de contrato de mais de 40 anos de CLT do cara. O Marquês manda chamar um ripador de vida alheia, cego que foi amigo do John e... Cara, eu desconfio que esse Marquês deve usar a mesma alfaiataria do Ken brasileiro. O ceguinho recebe a missão de ripar o John ou a cúpula vai ripar a filha dele. Vamos para o Hotel Continental de Osaka, no Japão, onde chega um cara com um cachorro pedindo um quarto e, pelo visto, também está atrás da recompensa pelo John. A concierge, que é filha do gerente, avisa que estão atrás do John e quem ajudar vai pra vala junto com ele. Aviso esse que não adiantou de nada porque os dois se encontram. E o Baba Yaga que ajuda do Japa que já manda na lata dele que tá com o nome mais cagado que poleira de galinheiro. A galera do mal chega no hotel e o gerente vai dar as boas-vindas só pra descobrir que o ceguinho que já foi passa do gerente está junto com o bonde. O ceguinho pede pro gerente ficar na dele. O gerente diz não e começa o tiro, porrada e bomba. A coreografia aqui parece ter sido mais bem ensaiada, porque as sequências de lutas dão a impressão de serem mais tendidas que dos outros filmes, além de prenderem bem a atenção. As cenas do ceguinho interpretado por Donnie Yen são ótimas, tanto na porrada quanto largando o dedo. O legal aqui é que o ceguinho mira no que não vê e acerta no que não enxerga. Puro suco de filme de ação. John e o ceguinho vão pro X1, mas a rinha é separada pelo cara do Totó na base da pólvora. O gerente do hotel tenta vazar com a filha que levou um teco na festa, mas o ceguinho está esperando por ele. O cego pede para entregar o John, só que o gerente prefere sair na espada. Mas vira a lenda e o ceguinho deixa a filha dele viver. O cara do Totó vai ver o Marquês de Bitmu e pede 23 milhões de doletos para fazer o serviço. E o Marquês aceita depois de fazer um carinho na mão do dono do Totó. O Winston se encontra com o John que pergunta sobre o Marquês de Bitmu. E o Winston aconselha a chamar o Marquês para um duelo. John lembra ao Winston que ele não tem mais a carteirinha do clube e que o duelo só é para associados. E o Winston manda ele para Berlim conseguir uma segunda via da carteirinha. Lá ele entra em uma igreja e na hora de pedir a benção do padre é batizado com um pipoco de 12. Logo depois ele é levado até a presidente do clubinho que põe as roupas para secar com ele dentro. Ela diz ao John que para conseguir a segunda via da carteirinha vai ter que ripar o cara que passou o pai dela e manda um tal de Klaus dar um blackout nele. Baba Yaga é levado até um dos chefões que para mim parece uma almôndega cebosa cor de beterraba e com asma. Para quem não sabe, esse aqui debaixo de toneladas de maquiagem é Scott Adkins, um dos maiores artistas marciais do cinema. E para ser honesto, acho que a melhor interpretação da vida dele foi essa aqui. E em seguida chegam pra brincadeira o ceguinho e o dono do Totó. Rola uma mão de pôquer onde o ceboso trapaceia e ganha. E o John fica pistola e reage. É pipoco pra todo lado e o homem almôndega foge, mas não sem antes levar uma caroçada no butico. John vai atrás e sai na mão com a almôndega pra transformar ela num hambúrguer. Scott Adkins deve ter penado em fazer essas cenas com todo esse enchimento. John joga o bola 7 da escadaria que cai feito um pombo sem asas e recolhe um dente do presunto com capa de gordura. Ele volta pra igreja e entrega o dente à presidente do clubinho. E depois de uma
chama os caras de leve e ele ganha a segunda via da carteirinha. Winston vira padrinho do John e entrega o convite ao Marquês de Bitmore, que avisa que se John rodar, ele vai junto. No dia seguinte, eles se encontram e o Marquês cagão, que só ele, bota o ceguinho pra ir no seu lugar no duelo. John encontra o Morpheus, que virou seu escudeiro e lhe trouxe armadura e espada pra batalha. Enquanto isso, o prêmio pela cabeça do John só cresce e vai pra 25 milhões. E a promoção está sendo transmitida pela Rádio Pé na Cova, patrocinada pelo supermercado de Morreu, mas passa bem. Isso causa um furor e faz todo mundo querer participar da brincadeira. Todos correm para as oficinas pegar as ferramentas e com direito até um lançador de busca-pé. John pede uma carona ao Morpheus, que o deixa mais próximo da igreja do duelo. E John resolve do nada fazer o restante do percurso a pé. Daqui em diante é só cenas de perseguição, pipoco, porradaria e atropelamento. Eu perdi a conta de quantos carros levantaram o John aqui. O cara faz drift, cata a ferramenta no chão e sai mandando caroçada no jagunço na maior finesse. O cara do Totó vai ganhar a auréola de anjo da guarda, porque só aqui ele salvou a pele do John 2 vezes. O Baba Yaga consegue entrar em um prédio abandonado e começa o Free Fire. O Marquês de Bitmore, vendo que o Zé Maria tá chegando na porta da casa dele, liga pro dono do Totó e pede pro cara passar o John. O cara pede 35 milhões de doletas e desliga na cara do Marquês, que dá piti e quebra o Motorola. E ele liga de volta, o dono do Totó atende e diz que quer agora 40 milhões. Esses juros aí deve ser por causa do rotativo do cartão. E o Marquês com o caneco trancado que não passa nem Wi-Fi aceita. Afinal, quem tem furico tem medo. John sai ripando geral e consegue botar as mãos na melhor ferramenta do filme, o lançador de busca-pé. Esse long shot filmado do alto é muito bom. Dá pra ver ele entrando e saindo dos cômodos, passando o cerol em plano de sequência de cair o queixo. Só aqui foi 1 minuto e 45 segundos de ação. John encontra o dono do Totó e os dois saem na mão. Mas quando chega um jagunço do Marquês pra passar os dois, o Totó ataca. E na hora que o jagunço vai finalizar o bichinho, leva uma pipocada do John que salva o canino e vaza dali pulando por uma janela do 5º andar do prédio pra pousar suavemente no teto de uma van estacionada. E ainda consegue sair andando. Pô, os ossos desse cara devem ser feitos de adamantio. Só não vou chamar ele de Wolverine porque não tem o fator de cura. Ele chega aos pés de uma escadaria com 220 degraus e com uma penca de caçador de recompensa atrás dele. E vai ter que encarar tudo isso pra poder chegar na igreja. E vou te falar que isso aí é molezinha. Quero ver encarar a escadaria da Igreja da Penha no Rio de Janeiro com 382 degraus e trocentos ambulantes no caminho querendo vender fitinha de santinho. John vai subindo e deixando um rastro de presuntos pra trás, com pipoco daqui, pipoco de lá, e depois do maior perrengue, John consegue chegar no fim da escadaria pra... Então o John consegue chegar na metade da escadeia pra... Como eu disse, John chegou no começo da escadaria e vai ter que encarar uma porrada de jagunço para chegar no topo. Me senti jogando Ghosts and Goblins aqui. Só os fortes saberão o que isso quer dizer. Enquanto Winston já tá com o caneco lacrado com o mensageiro do lado pensando onde vai dar a caroçada nele. O ceguinho chega para ajudar o John a subir a escadaria pela segunda vez e vão passando a galera e anotando os nomes da jagunçada. Até que o jagunço Mora aparece para bagunçar o John, mas ele é salvo de novo, novamente, outra vez pelo dono Totó, que resolve aliviar para ele porque salvou seu pet. O Totó faz um lanchinho com os ovos do jagunço e John e o ceguinho conseguem chegar na igreja. O ceguinho dá uma furada na patinha do John e os dois estão com a fatura zerada agora. E o Totó e o dono ficam na plateia vendo o espetáculo. E o John e o ceguinho vão para troca de caroçadas em 3 rodadas. Primeira rodada, um no braço do ceguinho, um no braço do John. Segunda rodada, um no bucho do ceguinho, um no ombro do John. Terceira rodada, um no bucho do John e 0 no ceguinho. John cai no chão e o Marquês de Bitmore quer finalizar a partida botando o John para dormir sem sono. Só que o Winston lembrou ao Marquês que o John ainda tem uma ficha que não usou e insere ela na cachola do arrombado. O ceguinho consegue ficar livre com a sua filha, o Winston consegue o cargo de gerente de volta com direito à reforma completa no Continental e o John consegue com o Winston uma passagem de volta para casa, só que eu acho que ele vai viajar deitado. O Winston e Morpheus enterram o John e esse arco aqui se fecha. E não acabou ainda não, tem pós-créditos. O ceguinho vai visitar a filha que está tocando violino em uma praça e quem aparece para dar um oi para ele? A filha do gerente do Continental de Osaka. Agora sim, fim. O que posso falar desse filme? Ele foi muito bem aceito pela sua direção, produção, fotografia, efeitos, edição e figurino, que teve o trabalho de vestir o Marquês com um terno diferente a cada vez que ele aparecia em cena. E não sou apenas eu que estou falando isso não. Dá uma olhada aqui no Rotten Tomatoes. E quanto à escolha de elenco? Os atores que reprisaram seus papéis continuam muito bem em seus personagens. Lawrence Fishburne e Lance Reddick, que infelizmente nos deixou em 2023. Mas a adição de Donnie Yen e Hiroyuki Sanada nas cenas de lutas deu o maior gás aqui. E mesmo com pouco tempo de tela, o veterano Clancy Brown fez bonito. O Scott Adkins fez uma interpretação de vilão que me surpreendeu. E mesmo debaixo de tanta maquiagem e enchimento, o cara cumpriu sua missão. E com tantos pontos positivos aqui, essa produção que foi a mais alta da franquia até agora, que custou 100 milhões de dólares, faturou no mundo 440 milhões. A melhor arrecadação da franquia. E isso sem contar o quanto não ganhou com o streaming. E se não viram o filme, vejam, porque esse aí eu recomendo. E agora vamos falar sobre o spin-off ou Continental.
Bom, essa minissérie foi lançada em 22 de setembro de 2023, entre o terceiro e o quarto filme da franquia. Não que se importe para o entendimento da franquia lançada no cinema, até porque ele se passa em uma outra linha temporal que vai da década de 50 até a década de 70. A série tem 3 episódios. O episódio 1, Irmão de Armas, tem 1 hora e 26 minutos. O episódio 2, Lealdade ao Mestre, tem 1 hora e 19 minutos. E o episódio 3, Teatro do Terror, é o mais longo com 1 hora e 37 minutos. Isso dá um total de 4 horas e 22 minutos. E digo a vocês que daria para contar a história inteira facilmente com 2 horas e meia. Não que a série seja completamente ruim, mas tem horas que ela se arrasta a ponto de deixar a gente cochilando no sofá. A série é centrada na vida dos irmãos Scott, Frank e Winston. E esse Winston aqui será no futuro gerente do Continental. Eles sofreram um revés em suas vidas na infância quando fizeram uma caquinha que os fez parar no juizado de menores. Só que essa caquinha aqui foi orquestrada pelo gerente do Continental, Cormac O'Connor. Aqui interpretado pelo Mel Gibson, caricato pra cacete. Os irmãos se separam e Winston vai pra Europa dar seus golpes. E Frank, depois de voltar do Vietnã, traz a mochila, tiracolo e assina a carteira com Cormac. Só que o safadão rouba uma prensa que faz daquelas moedas de ouro que são trocadas nas dependências dos hotéis. E ele foge com sua amada e tem que se esconder. Mas como o Cormac não sabe onde ele está, resolve sequestrar o Winston na Europa e trazer ele para o Continental para cuspir o que sabe do irmão, que não vê há 20 anos. Como ele não sabe de bolotas nenhuma, Cormac o solta, mas fica seguindo ele para ver se encontra o Frank e a prensa. Daí em diante são reviravoltas, gangues brigando por espaço, Mel Gibson mais doido do que nunca, uma ou outra interpretação que salva e outras que são esquecíveis. Isso tudo regado a locações que não parecem reais e cenários decadentes. Até aí tudo bem, os Estados Unidos passaram por uma recessão pesada nos anos 70, período onde ambientaram a maior parte da série. Mas com um orçamento de 20 milhões de dólares por episódio, esperava algo um pouco mais verossímil. Eu sei que por ser uma produção de época e por se passar há mais de 40 anos atrás, já acaba sendo mais caro pela questão de figurino, estética e ambientação da série. Mas quando eu lembro do orçamento de 20 milhões de dólares do primeiro filme de John Wick e o que ele entregou nas telas, confesso que isso me incomodou um pouco. Entendo que se foi em 2014 os tempos são outros. Mas com certeza o que impactou mais foi o fato de não conseguir utilizar o hotel original das locações dos filmes, e por isso toda a produção se deslocou para Budapeste, na Hungria. É provável que isso tenha aumentado o valor final do orçamento. Então estou até agora tentando digerir isso. Mas tem outras coisas boas aqui, como a trilha sonora da série. Nisso acertaram em cheio. Já o roteiro eu achei simplório pra caramba. Lembrando que o criador Derek Kolstad, que também foi roteirista dos filmes, só participou aqui como produtor. Não que os filmes tenham sido um poderoso chefão, mas a série está abaixo do nível dos filmes. Tanto que se olhar no Rotten Tomatoes, ele está abaixo da aceitação de público e crítica em comparação aos filmes. Mas se você gosta do universo da franquia, vale a pena dar uma olhada. E agora vamos falar sobre o novo spin-off do mundo de John Wick, Bailarina. O diretor é o Len Wiseman, que dirigiu Duro de Matar 4.0 de 2007, que deu retorno financeiro. O remake de Vingador do Futuro de 2012, que foi um fiasco de público e crítica. E também dirigiu 3 filmes da franquia Underworld. Agora o que me dá mais medo é o roteirista Shea Hatton, que já falei dele aqui. Os últimos 2 roteiros que ele trabalhou foram os fracassos Rebel Moon do Zack Snyder. Dali ele já pulou direto para esse, e o roteiro foi feito unicamente por ele, sem ajuda de ninguém, que já me dá um frio na barriga. O orçamento do filme deve ficar em torno de 90 milhões de dólares, o que para a franquia achei interessante, tendo em vista que John Wick 4 teve um orçamento de 100 milhões e mandou benzão na produção. E eu espero que isso se repita aqui. O filme vai se passar entre os episódios 3 e 4 da franquia, e a base da história é uma garotinha que perde o pai e é levada para treinar na máfia russa Roma, e no futuro ir buscar vingança pelo pai. O elenco aqui está forte. Reprisando seus papéis temos Ian McShane, Angelica Houston e Lance Reddick, sendo esse um filme póstumo, pois, como eu disse antes, ele nos deixou em 2023, e suponho que o filme fará uma homenagem a ele nos créditos finais. E claro, Keanu Reeves, que com certeza colocaram ele nesse spin-off que é pra coisa engrenar. Também vamos ter 2 nomes conhecidos estreando na franquia, Norman Reedus, da série The Walking Dead e dos jogos Death Stranding, e Gabriel Byrne, que fez o padre no Terror Estigmata de 1999, e não podemos deixar de falar da protagonista Ana de Armas. Eu acho que ela é uma boa contratação para a franquia, e só pelo que eu vi no trailer já me interessei pelo filme. Só espero não me decepcionar quando for ao cinema assistir. Mas se eu fosse apostar as minhas fichas, pensaria 2 vezes. Pois como eu disse antes, se estão colocando Keanu Reeves aqui é porque estão preocupados com alguma coisa. Só espero que eu esteja errado. E se ficou até aqui é porque gostou do vídeo. Então peço por favor para você nos ajudar a crescer aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando aquele like para fortalecer e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. E aproveite para conhecer o nosso trabalho clicando aqui nos cards para assistir os nossos outros vídeos. Garanto que vão gostar. E mais uma vez obrigado a todos e vazei!